Fala aí galera, eu sou o Felipe Santos do canal Futebol de Botão e aqui hoje é dia de estreia de Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 2022. Vamos falar sobre essa Copa do Mundo aqui no vídeo de hoje. Vamos falar sobre a partida inaugural dessa Copa do Mundo, que foi entre Catar e Equador. A partida foi de estreia da Copa do Mundo, foi de vitória para os equatorianos pelo placar de 2-0 sobre a equipe do Catar. Catar estreante em Copas. O Catar, que é o país sede da Copa do Mundo, com muita controvérsia, mas é o país sede. E o Equador, que vem participando de Copas do Mundo desde a sua estreia em 2002. Foi assim, 2002, 2006. Não lembro se o Equador esteve em Copas do Mundo em 2010. Mas o Equador, desde a sua primeira participação em Copas do Mundo, esteve presente na sua maioria, desde 2002. E vamos ao que interessa, que é a partida entre Catar e Equador. O Catar, que não jogou bem, tá? O Catar, para mim, fez uma péssima partida. A partida chegou a ser frustrante, na minha opinião, porque o Equador jogou bem, mandou no jogo inteiro. Porém, jogar bem, ele jogou no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Catar administrou muito a partida, porque já tinha um placar em mãos. Eu acredito que eles tenham tirado o pé, porque se eles jogassem com a mesma vontade, vamos botar assim, vamos dizer assim, do primeiro tempo, esse 2-0 poderia se transformar facilmente numa goleada, um 4-5-0, porque a equipe do Equador, do Catar, se mostrou muito fraca e se mostrou muito inocente em certos pontos da partida. A começar, por exemplo, por um erro de lateral quando a partida já estava 1-0, onde o jogador do Catar errou uma saída de bola de lateral, onde ele entregou a bola de graça pro equatoriano. O Equador, que teve 3 gols marcados, porém o primeiro deles foi anulado logo no iniciozinho da partida, com o Ener Valencia marcando de cabeça. Teve o tal do impedimento semiautomático sendo marcado na jogada de uma falta que o Equador sofreu um pouco depois da linha do meio de campo pro ataque. E o Equador fez esse 1-0, mas foi anulado, como eu disse, pelo sistema do gol do sistema de pré-anulamento do de pré-anulação de gol, de pré-impedimento, tá? O Catar, que apesar dos 5 chutes que deu ao gol contra os 6 do Equador, ele só chegou de fato no gol do Equador no final do primeiro tempo. O Catar se demonstrou uma equipe, como o técnico espanhol do Catar vem de uma escola onde o time toca bastante a bola. Eles até conseguiram tocar a bola no segundo tempo, tá? Mas na partida como um todo, o Catar não conseguiu chegar ao gol adversário. Sendo assim, o Equador dominou as ações no jogo inteiro. Principalmente no primeiro tempo, onde marcou muito bem a saída de bola do time do Catar, da equipe do Catar, onde conseguiu algumas finalizações perigosas, inclusive os gols. O primeiro gol saiu de pênalti, mas com a lei da vantagem, o jogador da equipe equatoriana conseguiu uma bela finalização, onde o Catar salvou com o seu jogador em cima da linha bola, porém com a marcação do pênalti logo em seguida. O Equador abriu 1-0 com o Ener Valencia, que foi o destaque do jogo ao marcar os 2 gols da partida. Minutos depois saiu o segundo gol do Equador de cabeça. E em meados do segundo tempo, o autor dos 2 gols e do nome da partida, Valencia, saiu machucado com problemas no joelho, acabando que virou uma pequena uma dúvida se ele vai poder atuar no jogo seguinte pelo seu país. Achei o Equador muito pobre de futebol, apesar do bom primeiro tempo, mas lembrando, o Catar, que apesar de ter sido campeão asiático, não foi bem no ciclo como um todo, jogando a Copa América e sendo eliminado ainda na primeira fase. Jogou a Copa América como convidado da competição pela Conmebol
já que o Catar queria fazer um intercâmbio, já que não disputaria eliminatórias asiáticas para a Copa. Então, além da Copa da Ásia, ele jogou também a Copa América. Na Copa da Ásia, ele até conseguiu um excelente resultado. Ele foi campeão asiático, vencendo o Japão na final por 3-1, onde o Japão não viu a cor da bola, é fato isso. Porém, na estreia, eu vi um time muito nervoso dentro de campo. Eu vi um time que não conseguia sair jogando, um time que demorou para se estabilizar dentro de campo e só conseguiu esse fato ou esse feito quando a partida já estava 2-0 para o Equador. E mesmo assim, no primeiro tempo, ele, apesar da única cabeçada, entre aspas, com perigo, eu boto entre aspas com perigo porque não causou perigo ao gol do Equador, eles não conseguiram chegar ao gol equatoriano. Na verdade, o único chute perigoso que eles deram a gol foi um chute em que a bola também não acertou o alvo, que já foi no final do jogo, em que o jogador da seleção do Catar chutou uma bola de fora da área, em que levou perigo ao gol equatoriano, sendo que a bola não acertou ao alvo, tá? Tanto é que eles não conseguiram acertar um chute a gol. O Equador, dos 6 chutes que deu, 3 foram no alvo, sem contar o chute que foi na sequência onde o juiz marcou o pênalti, tá? Então, o Equador deu 5 chutes a gol e nenhum deles obrigou o goleiro equatoriano a fazer uma defesa sequer. Dito isso, o Equador teve 53% de posse de bola. Dentro da partida chegou a ser mais do que isso, é óbvio, principalmente no primeiro tempo. O Equador trocou 486 passes, enquanto a equipe anfitriã trocou 433. Quem viu o jogo acha que isso não aconteceu, mas no segundo tempo o Catar tocou muita bola. Isso foi um fato dito de passagem, porque o Equador diminuiu bastante as linhas no segundo tempo. O Equador não atacou agressivamente o Catar no segundo, chegando a perder algumas boas oportunidades de contra-ataque, tá? Curiosidade que nessa partida foi o primeiro gol marcado em uma Copa do Mundo numa partida de estreia que foi de pênalti. Antes disso, nenhum outro gol foi marcado de pênalti em estreias de Copas. Catar se tornou também a primeira seleção anfitriã a perder numa estreia de Copa do Mundo. As outras anfitriãs chegaram a empatar, pelo menos. Vulgo de passagem a própria África do Sul, que foi a única seleção até aqui eliminada na fase de grupos, sendo a anfitriã da Copa. Ela conseguiu esse feito em 2010, negativamente, é claro, falando, mas conseguiu arrancar um empate na estreia contra o México. Porém, nessa partida o Catar, além de perder o jogo, perdeu jogando muito mal. Eu acho que todo mundo que viu o jogo já viu assim, sabendo que o Equador tinha mais, para quem conhece o mínimo de futebol, que o Equador tinha assim muito mais time para vencer o Catar. Agora, fato que impressiona é que o Catar conseguiu 80% de precisão nos passes e o Equador apenas 84%, e que as faltas foram iguais, tanto o Equador quanto o Catar, cada um fez 15 faltas. Para muitos pode até ser um fator assim, vamos botar assim, um fator pesado e ruim para as duas seleções. Porém, quem assiste futebol, quem acompanha, quem é do meio, sabe que o Equador sempre teve um futebol físico, principalmente falando desse ciclo em particular. O Equador, quem assistiu jogos do Brasil contra o Equador, viu que o Equador é uma seleção que joga, mas também chega junto na marcação, bem pesado mesmo. Foram 6 cartões amarelos distribuídos durante a partida, 4 para a seleção do Catar e 2 apenas para a seleção do Equador, sendo nenhum cartão vermelho distribuído no jogo, 3 impedimentos para o Catar e 4 para o Equador, sendo 3 escanteios para a equipe sul-americana quanto que para uma da seleção da Ásia. Com isso o Equador saiu na frente do grupo A. Porém, se ele quer alguma chance de se classificar nesse grupo, vai disputar com o Senegal, que com a perda muito, mas muito mesmo significante do Sadio Mané, craque do Bayern de Munique, ex-Liverpool, e craque do time de Senegal, da seleção de Senegal, pode ter alguma chance de se classificar, mas eu ainda vejo o Senegal um pouquinho à frente mesmo sem o Sadio Mané.
porque a seleção de Senegal se demonstrou durante o mesmo ciclo do Equador uma seleção mais forte, tecnicamente, tá? É uma seleção que sabe jogar um futebol interessante. Apesar que eu não descarto o Equador pelo fato da base do Equador ter sido montada por jogadores que ou jogaram ou jogam pelo Independente Del Valle, uma equipe que está em ascensão dentro do país, do Equador, é claro. O Qatar, que até então nunca tinha participado de uma Copa do Mundo, notoriamente ele sentiu o primeiro tempo. No segundo tempo ele já conseguiu tocar mais a bola, mas dito isso, fato é que o Equador não conseguiu manter o bom rendimento que havia tendo no primeiro tempo. Ele já baixou as linhas e já reduziu o volume de jogo já na parte final do primeiro tempo, dos 40 minutos para depois do segundo tempo, até 35 minutos até o final do primeiro tempo. Ele já tinha diminuído bastante o ritmo de jogo, sendo que no segundo tempo ele não conseguiu nem no começo do jogo ser o Equador que ele foi. Com toques de bola rápido, com pressão no campo ofensivo, com roubadas de bola no campo de defesa do Qatar. Ele não fez nada disso. Ele ficou esperando o Qatar para tentar decidir a partida num contra-ataque. Esse contra-ataque até veio em algumas poucas oportunidades, é fato, mas veio. E o Equador não soube aproveitar, desperdiçou, não soube criar essas grandes oportunidades de contra-ataque. Até tentou, mas não foi eficiente suficientemente para poder conseguir chegar ao terceiro gol, ou até o quarto, né? Como eu disse, o Equador poderia transformar esse 2-0 numa goleada, o que pode decidir lá na frente o destino desse grupo, já que Senegal e principalmente a Holanda devem vencer e vencer bem o Qatar, que vai ser o divisor de águas desse grupo, falando negativamente nesse caso. O Equador pode vir a tirar pontos de seleções da seleção holandesa, ao meu ver, pode vir a tirar ponto, mas não acredito que isso venha a acontecer. Por isso que eu digo que se ele quer uma classificação nesse grupo, ele vai ter que disputar com o Senegal. Porém, eu ainda acho muito difícil. O Equador fez uma partida bastante fraca, na minha opinião. Ele venceu o jogo porque se tratava do Qatar, que tem um time muito inocente e ruim tecnicamente. É um time que toca bastante a bola, mas tem muito problema para criar situações de gol, para criar jogadas e chances reais de gol. Tanto é que ele não conseguiu chutar no alvo por nenhuma das 5 vezes que tentou chutes pro gol, tá? Amanhã tem mais vídeo falando sobre Copa do Mundo, sobre os jogos que vai ter na partida de amanhã. Falaremos sobre os jogos de Inglaterra, por exemplo, que estreia amanhã na Copa do Mundo, e de próprio Senegal e Holanda que vão jogar também. Senegal e Holanda vão jogar no horário de 1 da tarde amanhã, enquanto que Inglaterra, que estreia amanhã contra o Irã, joga amanhã às 10 da tarde. O jogo das 4 da tarde fica para Estados Unidos e Gales estrearem na Copa, tá? E aí amanhã eu faço mais uma análise específica sobre esse grupo, o grupo B, porque amanhã é a rodada do grupo B. Quando terminar a rodada do grupo A, a primeira rodada do grupo A, eu vou fazer também uma pequena análise sobre o que eu achei da rodada em si. Mas da partida em si entre Equador e Qatar, eu acho que o Equador perdeu uma grande chance de fazer saldos de gols contra uma fraca seleção do Qatar. O Qatar, que tentou crescer bastante, né, até chegar à Copa do Mundo, para mim, por enquanto, pelo que me mostrou na primeira partida, não conseguiu. Eu pude acompanhar alguns jogos do Qatar nesse ciclo por causa da Copa América. Eu admito que não acompanhei a Copa Asiática de seleções. Vi os resultados, vi alguma coisa por alto, li algumas matérias. Então, eu não posso dizer que eu estou impressionado com esse resultado negativo, porque o Equador, para mim, ele tem uma base forte, uma seleção boa. O que preocupa o Equador daqui para frente é se o Ener Valencia vai ter condições de jogar a segunda e a terceira rodada, tá? Com um físico um tanto estável e não instável, porque ele sentiu o joelho na etapa final da partida.
e se tornou dúvida, querendo ou não, pro segundo jogo. Ele é para o Equador seria essencial que ele estivesse em campo. Para mim, ele junto com o Caicedo são as grandes diferenças desse Equador, que podem fazer essa diferença positivamente para o Equador na Copa do Mundo, visto que são jogadores, na minha opinião, tecnicamente tecnicamente diferenciados, e que podem causar algum sufoco para as seleções que o Equador tem que enfrentar logo a seguir na competição. Não, como eu repito mais uma vez, como eu já disse antes, eu não acredito que o Catar passe de fase, mas que a chance dele é na partida contra Senegal. Ficamos a esperar os outros resultados da primeira rodada da Copa do Mundo. Se gostaram do vídeo, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho e valeu!